Na penumbra silenciosa de um apartamento à beira-mar, entre discos de ouro, memórias imortais, um homem que embalou gerações com sua voz se encontrava diante de algo que nenhuma canção poderia traduzir. Roberto Carlos, o eterno rei da música brasileira, segurava o celular com as mãos firmes, mas seu coração tremia. Na tela, as palavras de Frei Gilson se espalhavam pelo ambiente como um sussurro divino. Deus nunca abandona aqueles que clamam por ele. Cada frase parecia ecoar em uma parte esquecida da alma do cantor. E então, sem aviso, as lágrimas vieram, não por fraqueza, mas por reencontro. Um reencontro com algo maior, mais profundo, com aquilo que havia se perdido no meio do sucesso e dos aplausos. A fama havia lhe dado palcos, prêmios, multidões. Mas naquela noite, o que mais o tocou foi o silêncio. Aquele silêncio que, em vez de assustar, abraça. A cidade lá fora seguia indiferente, mas ali dentro, no coração do homem que tantas vezes foi chamado de ídolo, nascia uma nova canção, não feita de notas, mas de fé. Fechou os olhos, e uma lembrança antiga cintilou. Sua mãe falando sobre confiança em Deus. Era como se a vida inteira estivesse lhe conduzindo até aquele exato instante. A frase final do vídeo ecoou como um chamado: o amor de Deus transforma. Basta abrir o coração. Naquele momento, Roberto não era o artista. Era o filho, o homem, o ser em busca de algo que transcendesse o aplauso. A brisa do mar acariciava seu rosto como um sopro de recomeço. E ele soube. Algo dentro dele havia despertado. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Frei Gilson encerrava mais um momento de oração, sem imaginar o impacto que suas palavras causaram. Ele não falava para multidões, falava para almas. E foi justamente uma alma cansada, mas ainda sedenta de sentido, que recebeu a mensagem como um farol na escuridão. Roberto Carlos levantou-se e caminhou até a janela. O vento gelado da madrugada não o fez recuar. Ao contrário, lhe trouxe um frescor que há tempos não sentia. Pela primeira vez em muitos anos, não buscava uma nova melodia, mas uma nova direção. Nem sempre a transformação vem com barulho. Às vezes, ela chega no silêncio de uma noite, no sussurro de uma prece, no toque de um vídeo inesperado. E nessa noite, enquanto o mundo dormia, o rei descobria que todo coração, por maior que seja sua trajetória, ainda pode aprender a recomeçar. Porque não importa o quanto já se viveu, sempre existe um novo caminho, e ele começa quando abrimos o coração para o que realmente importa. Se essa história tocou você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se você já teve um momento assim, de reencontro consigo mesmo ou com Deus, escreva nos comentários. Sua história também pode acender uma luz no caminho de outra pessoa. Inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram, transformam e conectam. A madrugada era avançada, mas dentro de si, o tempo parecia ter parado. Roberto Carlos caminhava pela casa como quem procura algo invisível. A inquietação que o acompanhava não era fruto de um pensamento passageiro. Era uma agitação da alma. Não era apenas emocional. Era espiritual. Por toda a vida, ele acreditou em Deus. Sua fé esteve presente em versos, em melodias, em gestos. Mas agora, algo dentro dele parecia mudar. Como se uma nova partitura estivesse sendo escrita diretamente em seu coração. E quando a alma clama, não há palco que distraia, não há troféu que conforte. Naquele momento de busca, pegou novamente o celular. Como se guiado por um chamado silencioso, procurou mais vídeos de Frei Gilson. Ao dar play, as palavras do sacerdote atravessaram o silêncio da madrugada como flechas certeiras. Às vezes Deus nos chama de maneiras que não esperamos. Ele fala conosco no silêncio, nas dores, nas alegrias. Mas a pergunta é: estamos ouvindo? Roberto gelou. Era como se aquela pergunta tivesse sido feita diretamente para ele. O peso da saudade, das perdas recentes, da idade que avança, das incertezas que ninguém imagina que o rei possa ter. Tudo isso se acumulava dentro dele há anos. Ele orava, sim, mas orava com o coração, ou apenas com os lábios. A dúvida doeu, mas junto dela veio um impulso, forte, inadiável, um desejo de falar, de se abrir, de buscar um novo entendimento. Pensou em amigos, familiares, mas nenhuma dessas possibilidades parecia certa. O coração apontava para outra direção. Sem pensar muito, digitou:
Boa noite, meu amigo. Você pode me ajudar a entrar em contato com o Frei Gilson? O celular tremia em sua mão. Já passava das 2 da manhã. Talvez fosse cedo demais para um novo caminho, ou tarde demais para uma resposta. Mas, para sua surpresa, poucos minutos depois, uma notificação apareceu. Claro, Roberto. Posso falar com ele e ver uma forma de vocês conversarem. Seu coração disparou. Ele não sabia exatamente o que queria dizer. Não tinha um roteiro preparado. Mas uma coisa era certa. Ele precisava ouvir. Precisava se permitir ser ouvido. Por alguém. Por Deus. Por si mesmo. Do lado de fora, o mar continuava a dançar sob a luz fraca da madrugada, como se refletisse as emoções revoltas e esperanças calmas que se agitavam dentro do artista. Pela primeira vez em muito tempo, Roberto Carlos sentia que algo novo estava prestes a acontecer. Um recomeço, uma reconexão, um reencontro com o que realmente importa. Na manhã seguinte, despertou com o coração acelerado. O mundo parecia o mesmo, mas ele sabia, intimamente, que não era mais o mesmo homem da noite anterior. A mensagem que havia enviado ecoava em sua mente, como um passo dado no escuro, guiado apenas pela fé. E é assim que os maiores encontros da vida acontecem, quando a alma decide falar mais alto que o medo. Se essa história te tocou, se você já viveu ou está vivendo um momento assim, de reencontro consigo mesmo ou com Deus, compartilha aqui nos comentários. E se você conhece alguém que também precisa de um chamado como esse, envia esse vídeo para essa pessoa. Inscreva-se no canal para mais histórias reais e transformadoras. Porque às vezes, tudo o que precisamos é começar a ouvir. Na manhã seguinte, enquanto o sol dourava discretamente a varanda do apartamento e o aroma do café preenchia o ar, Roberto Carlos tentava organizar os pensamentos. O que exatamente diria ao Frei Gilson? Como colocar em palavras uma angústia que nem ele sabia nomear? A inquietação não passava, apenas se moldava, como ondas insistentes quebrando na areia. Foi então que o celular vibrou. Uma nova mensagem. Bom dia, Roberto. Falei com o Frei Gilson. Ele disse que ficaria feliz em conversar com você. Podemos organizar um encontro nos próximos dias. Roberto fechou os olhos por um instante. Aquela era a chance. Ele podia agradecer educadamente e continuar a vida, como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro dele sabia. Não era uma simples conversa. Era uma resposta. Um sinal. Vamos marcar? Sim, respondeu, sem hesitar. Ao longo do dia, aquela decisão ecoava em sua mente. Não se tratava de religião, nem de fama, tampouco de curiosidade. Era algo maior. Um confronto interno, uma busca silenciosa por paz, por propósito, por reconexão. À noite, sem conseguir descansar, decidiu sair para caminhar. Copacabana o recebia como sempre, com seu mar inquieto e suas luzes refletindo na calçada de pedras portuguesas. Mas naquele dia, havia uma diferença. Era ele quem estava diferente. Colocou os fones de ouvido, novamente, deu play em um vídeo de Frei Gilson. Muitos tentam preencher o vazio com coisas passageiras, mas somente Deus pode dar sentido à nossa existência. Aquela frase caiu sobre ele como uma chuva mansa após um longo período de seca. Roberto Carlos sempre se dedicou à arte, ao amor, à entrega sincera aos fãs. Mas e a sua alma? Estava mesmo em paz. De volta à sua casa, sentou-se ao piano. Os dedos tocaram as teclas como tantas outras vezes. Mas aquela melodia era diferente. Não era para um disco, nem para um show. Era como uma prece. Cada nota parecia sair diretamente do seu coração, em forma de gratidão, de busca, de entrega. E então, chegou o dia. Roberto Carlos escolheu uma roupa simples. Não queria holofotes. Queria verdade. O encontro seria numa pequena capela dentro de uma igreja no Rio de Janeiro. Um lugar de silêncio, longe do mundo barulhento que o acompanhou por décadas. Ao entrar, viu Frei Gilson esperando, com um semblante sereno de quem escuta mais do que fala. O sacerdote se levantou, acolheu o cantor com um sorriso verdadeiro e um aperto de mão firme. E naquele toque, Roberto sentiu algo que não conseguia explicar. Paz. Não a paz de quem tem tudo sob controle, mas a de quem decide, finalmente, abrir o coração. Sentaram-se frente a frente. Houve um breve silêncio. E então, com um suspiro profundo, Roberto começou.
Eu sempre tive fé. Sempre acreditei em Deus e tentei transmitir isso nas minhas músicas. Mas ultimamente, sinto algo diferente. Um vazio. Um chamado. E quando ouvi suas palavras, foi como se Deus estivesse falando comigo diretamente. E assim começou o que não foi apenas um diálogo entre dois homens, mas o início de uma transformação silenciosa e poderosa. Porque às vezes, tudo o que a alma precisa é ser ouvida. E quando se permite isso, o coração encontra o que buscava há muito tempo, um caminho de volta para casa. E assim, diante de um Frei Gilson sereno e atento, Roberto Carlos começou a desabrochar aquilo que há tempos permanecia calado dentro de si. O Frei, com a sabedoria que vem da fé vivida, respondeu com suavidade: Deus tem maneiras únicas de nos chamar. Ele fala nos momentos de silêncio, na dor, mas também nas pequenas inspirações. Você já se perguntou o que ele quer de você agora? Roberto se calou. A pergunta o atravessou como uma luz atravessa uma vidraça empoeirada. Ele, que sempre entendeu sua missão na música, no amor compartilhado com os fãs, se via agora diante de um novo tipo de chamado. Um que não pedia aplausos, mas entrega. Eu não sei, disse. Só sei que preciso me aproximar ainda mais dele. E o Frei respondeu com um sorriso. Essa sede já é o primeiro passo. Porque ela é prova de que Deus já está agindo dentro de você. A conversa seguiu por mais de uma hora. Não era uma entrevista. Não era uma confissão formal. Era uma troca de almas. Roberto falou de medos, de gratidão, da saudade que mora no peito. E compartilhou, pela primeira vez, seu desejo de compor algo novo, inspirado não apenas na vida, mas na fé que renascia dentro dele. Ao final, Frei Gilson fez uma oração. Roberto fechou os olhos, e as lágrimas que caíam eram como rios lavando a alma. Um peso parecia deixar seu corpo. Ao sair da igreja, olhou para o céu com um sorriso leve. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se inteiro. Nos dias que seguiram, aquela leveza se transformou em direção. A inquietação deu lugar à paz. Algo dentro dele havia se reordenado, como uma partitura que finalmente encontra o tom certo. Na manhã seguinte, ao acordar, caminhou até a varanda e contemplou o mar. As ondas iam e vinham como metáforas vivas dos ciclos da vida. Inspirado por tudo que estava vivendo, Roberto fez aquilo que sua alma sempre soube fazer. Transformou emoção em melodia. Sentou-se ao piano. As notas vieram como um sopro. E então, de olhos fechados, ele começou a cantar baixinho. O amor de Deus transforma, renova, dá sentido. Sentiu um arrepio. Aquela música não era apenas uma canção. Era uma oração, um testemunho, um renascimento. Compartilhou a melodia com sua equipe, e quando os músicos ouviram, alguns se emocionaram. Havia algo ali, algo que tocava a fundo, sem precisar de explicações. Roberto sabia, aquela música precisava ser ouvida, não como mais um sucesso, mas como um chamado. A notícia de sua aproximação com o Frei Gilson se espalhou. Fãs, admiradores, pessoas de todas as idades comentavam sobre a nova fase do cantor. Não era uma mudança de imagem. Era uma mudança de alma. Certo dia, assistindo a uma pregação pela televisão, ouvi o Frei Gilson dizer: Deus nos chama o tempo todo, mas cabe a nós escolher se vamos ao chamado ou ignorá-lo. E naquele instante, tudo fez sentido. Deus sempre havia falado com ele, nas melodias, nas orações da mãe, no carinho dos fãs. Mas agora ele estava respondendo. Foi então que decidiu ir além da música. Queria fazer algo maior. Sonhou com um show especial, uma celebração da fé e da arte, uma ponte entre sua trajetória musical e a nova fase espiritual que vivia. Encontrou-se novamente com Frei Gilson e compartilhou o plano. O sacerdote sorriu. A música tem o poder de tocar corações. Se essa canção nasceu de uma experiência com Deus, ela levará a esperança a muitos. Com essa bênção, Roberto seguiu. O show foi anunciado. Em poucas horas, os ingressos se esgotaram. Mas mais do que o sucesso, o que importava era a mensagem. Na noite do espetáculo, diante de milhares de pessoas, ele subiu ao palco. Respirou fundo. Pegou o microfone. E, antes da primeira nota, olhou para o público e disse: A vida nos dá muitas oportunidades de ouvir a voz de Deus. Às vezes ela vem no silêncio. Às vezes, em um encontro inesperado. E então, naquele palco iluminado por holofotes,
mas envolto por uma atmosfera de paz. Roberto Carlos olhou mais uma vez para a multidão. Não era apenas mais uma apresentação. Era um momento sagrado. Com o microfone nas mãos e o coração cheio de gratidão, ele finalizou sua fala com uma frase que nasceu da própria vivência. Mas uma coisa eu aprendi. Quando abrimos o coração para Deus, tudo muda. Logo depois, os primeiros acordes soaram no teatro. Era a nova canção. Aquela que não nasceu do mercado, nem da expectativa dos fãs, mas de uma experiência real, profunda e espiritual. Quando ele começou a cantar, o silêncio tomou conta da plateia. Não era um silêncio qualquer. Era o tipo de silêncio que fala, que acolhe, que cura. Algumas pessoas fecharam os olhos. Outras deixaram lágrimas caírem, discretas, mas intensas. E naquele instante, Roberto soube com certeza. Estava exatamente onde precisava estar. Não apenas como artista, mas como instrumento de algo maior. Tudo começou com um vídeo. Uma noite solitária. Um clique despretensioso. Mas aquele vídeo de Frei Gilson não foi apenas conteúdo. Foi semente. E aquela semente germinou em algo que agora tocava milhares de vidas. Mais do que uma nova fase. Era o início de uma jornada que estava só começando. A história de Roberto Carlos nos ensina uma lição poderosa. Deus nos chama. Sempre. Ele fala de muitas formas. No silêncio, numa música, numa palavra amiga, num olhar. Mas cabe a nós ouvir e, principalmente, responder. Durante a vida, buscamos sentido em tantas direções: sucesso, conquistas, relacionamentos, reconhecimento. Mas o que realmente preenche a alma não se compra, não se conquista, se recebe. Roberto, que sempre nos emocionou com o dom de cantar o amor, percebeu que ainda faltava algo. E ao ouvir Frei Gilson, entendeu. Deus estava falando com ele. Diretamente, pessoalmente, amorosamente. Quantas vezes ignoramos os sinais? Quantas vezes pedimos respostas, mas não ouvimos a voz? Ela pode vir num detalhe, numa lembrança, numa dor ou numa beleza inesperada. O problema não é Deus não falar. O problema é a gente não parar para escutar. O que aconteceu com Roberto Carlos pode acontecer com qualquer um de nós. Porque não é sobre fama, nem talento, nem conquistas. É sobre ser humano. É sobre ser alma. É sobre ser chamado e decidir atender. Todos enfrentamos dúvidas. Todos temos lutas internas que o mundo não vê. Mas o mais importante é lembrar: nunca estamos sozinhos. Deus está sempre ali, esperando apenas que a gente diga: sim, estou ouvindo. Esse vídeo é um convite, um lembrete, uma oportunidade de pausa. Quando foi a última vez que você parou para escutar a voz de Deus? Será que ele já tentou te alcançar de alguma forma e você não percebeu? Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que pode estar precisando dessa mensagem. Talvez essa seja a forma que Deus escolheu para falar com essa pessoa hoje. E agora queremos saber: você já viveu algo assim? Já sentiu que Deus estava te chamando? Como foi essa experiência? Deixe seu comentário aqui embaixo. Seu testemunho pode tocar vidas e acender luzes em corações que hoje vivem na escuridão. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar mensagens que curam, que fortalecem, que elevam. Que Deus te abençoe, te inspire e te guie em cada passo da sua jornada.